Agora é o momento da entrevista, porque nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Nós estamos em 2022, passamos aí 2 anos de pandemia e claro que existem especialistas da área dos recursos humanos que estão avaliando as mudanças de carreiras, né? Mas é o seguinte, muita gente está querendo dar aquela virada de chave, a virada na carreira profissional, falar, já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que eu trabalho com isso, não quero mais trabalhar, estou cansado, quero mudar da água para o vinho. E aí? Precisa ser avaliado antes de mudar de carreira. Existem três pontos para levar, então, em consideração. Decidir, então, mudar, gente, de carreira mais tarde na vida está se tornando mais comum do que se parece, do que se pensava, viu? E pode ter diversas razões, muitas razões, especialmente depois, né, de trabalhar em áreas determinadas aí que a pessoa da carreira, por algum motivo ou por um longo período, acabou se cansando. E uma pesquisa realizada no Brasil, olha que interessante, hein? Pelo INDEB, no fim de 2021, mostrou que 41% dos entrevistados acreditam que suas profissões, gente, estão se tornando, o quê? Obsoletas. E ainda pensam em mudar de área, enquanto 73% dos entrevistados disseram, então, que afirmam que mudariam, então, de profissão para continuar no mercado de trabalho. E aí? Você está pensando em mudar de carreira? Está pensando? Não sabe? Está em dúvida? Está preocupado? Então, gente, mudar de carreira pode ser difícil, mas talvez seja um passo necessário para o seu crescimento profissional, não é mesmo? Então, gente, para explicar melhor esse assunto, claro, nós temos que, para tomar uma decisão como essa, muito importante na carreira profissional, na vida profissional, né, para você, porque toda carreira, toda profissão ou setor tem desafios, né? E você tem que criar estratégias para começar esse novo desafio, essa mudança, que ela se torne bem-sucedida. Então, a gente vai falar um pouquinho desses pontos para você levar em consideração antes de tomar, então, aquela decisão importante de mudar de carreira, tá bom? Então, para explicar melhor esse assunto tão importante, tão interessante, e, claro, a gente tinha que convidar um profissional na área de recursos humanos, né? Ele que trabalha há tanto tempo já. Nossa, gente, ó, é o Cícero Mangabeira, que é professor universitário, palestrante, escritor e atuante há 31 anos na área de recursos humanos. Então, é ele que eu vou falar agora, mas antes de eu chamar ele, roda a vinheta! Muito bem, gente, agora então eu vou falar com o Cícero para a gente aprofundar um pouquinho esse assunto e vou falar uma boa noite para ele. Boa noite, Cícero, tudo bem? Boa noite, Sabrina, boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui na TV Todo Dia News. Obrigada, Cícero, por participar com a gente e falar desse assunto. Bom, eu já vou começar dizendo o seguinte, se o profissional está descontente com a sua carreira, é importante, então, ele reconhecer que ainda há outras opções no mercado? Então, é necessário, eu sempre falo que o medo não pode sobressair aos sonhos, os objetivos. Mas você fez uma colocação muito interessante, que é com relação às estratégias. O que acontece? Hoje existe muito, um estresse no trabalho. E essa rotina, essa profissão no qual a pessoa já não sente mais a vontade, ela se sente desmotivada, é necessário ela buscar novos meios, novos caminhos. Só que existe dentro desses meios, desses objetivos, uma coisa muito importante que estão esquecendo a maioria.
Ou seja, planejar, pesquisar quais as áreas na qual deseja trabalhar, qual o número de saturação, quais as ofertas de emprego nessa área que deseja, quais os cursos que são necessários ou serão necessários para adquirir as competências para o novo emprego ou a nova profissão. E qual a estratégia, qual a reserva financeira que você terá para que, a partir do momento que você muda de uma profissão, você será um júnior, vamos colocar assim, porque o que acontece, já tem, para a nova profissão, vai ter profissionais que já atuam há alguns anos na área. E você tem que saber, ou tem que pensar, tem que planejar, se esse período, qual o período que você almeja ter essa nova profissão. Existe reserva financeira para as despesas essenciais, né, que não há como fugir. Então, é necessário pesquisar o mercado, pesquisar quais os cursos que serão necessários para as novas competências e como planejar, em quanto tempo eu almejo estar em outro emprego. Porque se fala muito em soft skills, que são na gestão de RH, ou na linguagem de RH, de recursos humanos, são um conjunto de conhecimentos comportamentais, ou a inteligência emocional. Mas eu diria que acima dessa análise da inteligência emocional, que tem a ver com assertividade, empatia, capacidade de comunicação, capacidade de liderança, seria o planejamento, a pesquisa e o planejamento. Porque se você também não souber planejar, não tiver todos esses dados, né, essas informações que você disse, começar, amanhã eu começo outra profissão. Não é assim, porque realmente vai bater a cara, né? Não vai ter jeito, vai acabar aquela carreira que você tinha profissionalmente, que estava mais estável, vai ser por água abaixo, e aí você pode até se queimar numa nova carreira e não tiver um planejamento correto, não tiver aí, né, uma organização, porque realmente pode... Porque no meio do caminho, né, Cícero, podem ocorrer desafios, né, podem ocorrer ocasiões que precisa ter essa reserva financeira, porque senão a pessoa começa até a se endividar para entrar nesse processo novo, e aí acaba se prejudicando. Então, ao invés de ser algo prazeroso, entrar numa carreira nova, acaba se tornando algo ruim, não prazeroso, e como você disse, mexe com o emocional também. Aí a pessoa se acha que não é apto, né, ou que seja competente para aquela nova carreira, então realmente precisa ser muito bem planejada. Agora, você disse uma coisa, essa reserva, né? Isso me chamou a atenção, porque assim, quando a pessoa já está estável numa profissão, ela já tem aquela, a não ser que ela não esteja ganhando muito bem, ou ela realmente está desanimada com tudo, mas às vezes as pessoas mudam de carreira achando que nessa nova carreira ela vai receber um salário, vai ganhar assim horrores já no primeiro mês, né? E não é bem assim, as pessoas têm que estar preparadas, que talvez ela vai ter que investir mais na capacitação, né? Como você disse, investir às vezes no local de trabalho, se é algo que vai ter que contratar mais gente, para depois ela ter esse retorno financeiro, não é da noite para o dia, não é mesmo, Cícero? Olha, ótimas colocações, Sabrina. Exatamente o que eu havia dito, o que você complementou agora. Uma nova profissão é um recomeço. Quando me referi à pesquisa, qual a oferta de emprego na área? Principalmente, a gente tem que ter muita tranquilidade na hora de fazer todo esse planejamento. Quais as oportunidades de emprego da nova área? Como eu havia dito. Está saturado o mercado? Será que esse período, uma vez que eu um recomeço, uma nova profissão, será que, normalmente, em tese, vai ganhar menos do que os profissionais que já estão na área há algum tempo? E as despesas essenciais da família, enfim, todas aquelas despesas, ela não pode ser adiada. Então, ao invés, como você bem colocou, se tornar algo que o motivador, algo que vai trazer uma nova qualidade de vida, torne-se o quê? Conflitos, estresse, e ao invés de a coisa melhorar, pode se tornar aí um agravante. Motivada nessa nova carreira. Bom,
Cícero, a gente falou aí que são importantes 3 pontos para a gente levar em consideração para recomeçar essa nova carreira, né? O que você diria, então, de uma desses novos pontos, né? Seria o quê? Encarar ou verificar as habilidades. Explica um pouquinho, porque numa entrevista de emprego, as pessoas confundem muito habilidade com características ou habilidades com... agora me fugiu a palavra, mas acaba misturando a parte que a pessoa tem a prática daquela carreira com algo que ela pode ser capacitada para aquela função, né? Então, eu queria que você explicasse, porque a pessoa precisa ter habilidades também, né? No mundo de recursos humanos, nós chamamos de CHA, é conhecido como CHA, competências, habilidades e atitudes. Então, o que acontece? Cada vez mais, inclusive na seleção de uma entrevista, o que está sendo exigido, inclusive depois da pandemia, está se falando muito de comunicação. As pessoas têm que ter um poder de comunicação. A comunicação hoje está sendo vista cada vez mais como algo que agrega muito às empresas. Falar com os liderados, uma eventual liderança que você ocupe, saber transmitir aquilo que a empresa, na cultura, na missão e valores, tanto para os clientes como fornecedores, com a sua própria equipe, ou seja, comunicação, poder de liderança e relacionamento interpessoal, chamado soft skills, são as palavras de ordem atualmente. É fundamental para que realmente a pessoa prepare, né, antes de fazer essa mudança, essa virada de chave na vida profissional. Gente, é muito importante tudo isso que o Cícero está dizendo aqui para vocês, né? A gente escolheu esse tema começando a segunda-feira, até porque segunda-feira é um dia que as pessoas procuram seu emprego, né? Vão lá no jornal, naquelas listas de emprego, ou entram nos sites, nos portais das prefeituras procurando vaga de emprego. Às vezes você ficou aí na época da pandemia, né, sem trabalhar, trabalhou muito home office, ou perdeu o emprego por causa da pandemia. Muitas mães perderam, muitas mulheres perderam os empregos. Elas se reinventaram nesse período, mas ainda não se encontraram totalmente numa carreira profissional nova. Tá aí a chance de você pensar, preparar, planejar, né, capacitar e realmente ir à busca do sucesso profissional, porque todo mundo é capaz, todo mundo pode, desde que seja feito corretamente, para não errar e ficar aí mal, se sentir, né, incapacitado ou se sentir que não tem competência para tal função. Então, isso é muito importante, tudo o que o Cícero está explicando. E agora, essa busca, né, Cícero, por um emprego novo, né, com características novas, essas pessoas, se você disse comunicação, né, a gente vê que realmente a pandemia influenciou muito, até porque as redes sociais bombaram na época da pandemia, muitos trabalhos envolveram, né, o marketing digital. Então, a comunicação via internet, assim, deu um boom, estourou, né? Só que a gente percebe também que com o isolamento, com o distanciamento, hoje as pessoas voltando àquele normal, que ainda não é totalmente normal, mas agora parece que as pessoas têm uma certa dificuldade, né, na hora do conversar pessoalmente, no tete-a-tete, ou ficam com dificuldade no cumprimento, né, até na hora de uma entrevista, de uma conversa, de receber uma pessoa, um cliente, não sabe se dá a mão, se realmente, né, o que faz, e aí parece que as pessoas dão um passo atrás nesse momento e não sabem como lidar. Então, a comunicação entra nesse processo, porque realmente o corpo também tem uma comunicação, né? A gente vê as expressões no rosto da pessoa, ou até gestuais com a mão, né? Eu, por exemplo, vivo falando com a mão, né? Isso é uma característica minha. Mas muitas pessoas se acanharam, ficaram realmente mais para dentro, né, com a pandemia, e isso acabou afetando essa comunicação, eu acredito, essa comunicação externa. Pode ser que a pessoa seja perfeita para se comunicar pelas redes sociais, mas quando vai se comunicar presencialmente com alguém, com um cliente, já dá uma travada. E aí, se for para escolher uma carreira nesse sentido, ela precisa se preparar muito, né?
Sabrina, é uma coisa muito interessante que você colocou. A questão da comunicação, ela tem que ser não somente para clientes e fornecedores, como também para passar as mensagens, os projetos, as missões, as estratégias para os seus próprios liderados, num eventual cargo de liderança. Né? E a comunicação ela é essencial no mundo de hoje. Cada vez mais as empresas valorizam e estão enxergando a comunicação como algo importantíssimo, entre outras competências. Sabrina, obrigado pelo convite. Eu gostaria de falar uma mensagem assim: nunca desista dos seus sonhos. Jamais deixe que o medo sobressaia seus objetivos, seus sonhos, sua mudança de emprego, sua mudança de carreira. Mas o que eu vejo durante esses 31 anos aí de profissão, que o planejamento, as pesquisas e planejamento se faz essencial para que seus sonhos e objetivos não se tornem transtornos, estresse, atritos e conflitos com a própria família. Boa, muito boa essa mensagem, esse recado final, importantíssimo, porque realmente as pessoas acabam misturando trabalho e pessoal e família. Muito obrigada, Cícero, de coração aí pela entrevista de hoje, e fica aqui então o canal aberto para você, tá bom? Uma boa noite para você. Boa noite, Sabrina, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e foi um prazer participar do TV Todo Dia News. Obrigada, Cícero. É isso, gente. O Cícero Mangabeira, profissional há mais de 20 anos na área de recursos humanos.